Olá, queridos leitores e amantes de uma boa teologia, nós estamos de volta aqui no nosso canal, como prometido, né? 2 vídeos nessa semana. E esse vídeo aqui é muito especial porque é um review de uma Bíblia de estudo que eu estava esperando muito fazer aqui no canal e acredito que você também, tá bom? Já tem muitos reviews dela no YouTube? Tem, mas esse é um pouco mais atualizado. Eu dei uma olhadinha, peguei algumas coisas, dando algumas dicas a mais para você poder utilizar ela no seu estudo. Eu tenho certeza que vai ser um vídeo muito edificante para a sua vida espiritual, tá bom? Se você está conosco aqui, não é inscrito ainda, se inscreva no nosso canal, ó, aqui mesmo no lado direito, aqui no teu lado esquerdo, né? Na verdade, meu lado esquerdo e seu lado direito aí, tem uma setinha aí, ó, aperta aí, tá aparecendo aqui embaixo, aperta aí, se inscreve no nosso canal, né? Curte, ativa o sininho para você receber todas as notificações e além do mais, já é inscrito no nosso canal, compartilhe, convide amigos, irmãos, namorada, noiva, noivo, pastor, quem você quiser, convida para estar conosco aqui, porque o nosso canal é um conteúdo teológico para mostrar livros e bíblias de estudo sensacionais, tá bom? Então vamos, ó, nós estamos aqui agora em mãos, né? Daqui a pouco você vê o review aí, tá bom? Mas eu quero fazer hoje o review desta Bíblia de estudo cronológica, aplicação pessoal. Veja que coisa linda, ó. Veio numa caixinha muito bem apresentada, ó. Design muito bom, certo? E eu tô fazendo aqui um review dela, vou mostrar para vocês por dentro, certo? Muitas pessoas pedem, irmão Carlos, por que você não faz aí, vira a câmera para dentro do livro, da Bíblia e mostra pra gente? É porque é uma dificuldade muito grande, eu tenho que gravar duas etapas, duas partes, né? Já gravei a primeira parte mostrando o review por dentro, depois tenho que gravar essa chamada aqui, que é a abertura do review. Eu não tenho ainda computador, se eu tivesse computador, se notebook, eu poderia fazer com duas câmeras, né? Na minha frente e também uma câmera em cima, dava para tanto mostrar aqui uma parte do falando com você e também mostrando o conteúdo bíblico, mas a gente não tem essas condições ainda, mas Deus vai nos abençoar, tá bom? Então tá aqui, ó, capa de couro, muito boa, linda, linda, linda. Você vai ver aí ela aberta aí, ó, muito linda, tá bom? Então, tá aqui agora no canal, se inscreve no nosso canal, vamos chegar a 1000 inscritos, tá certo? E vamos para o nosso review de hoje. Eu tenho aqui em minhas mãos a Bíblia de Estudo Cronológica Aplicação Pessoal. Ela é uma imitação de um couro, certo? Costurada, uma ótima Bíblia. Você tem aqui em alto relevo a Almeida Revista e Corrigida, que é a tradução da Almeida que é utilizada, tradução oficial das Assembleias de Deus, né? Porque essa Bíblia é publicada pela CPAD, Casa Publicadora das Assembleias de Deus, certo? Ela vem nessa caixinha aqui muito boa, caixinha muito bem elaborada, ó. Muito design, muito interessante. Todas as qualidades que nós vamos mostrar agora, né? Tudo aquilo que ela oferece está aqui na caixa como exemplo. É uma Bíblia colorida, diferente de muitas outras que só tem duas cores, né? Muitas das vezes usam muito laranja, né? Ou somente o preto e branco. Não, aqui não, aqui utiliza cores, né? Você vê que é bem nítido as paisagens, ó. Você vê que tem aqui a questão arqueológica, mapas bem coloridos, ó. Tá bom? Então vamos deixar a caixinha aqui de lado. E vamos agora para o conteúdo, né? É uma Bíblia grande, tamanho grande. Você pode ver bem alta, volumosa, bem volumosa ela. Ó, você tem aqui os finalzinhos, os famosos mapas, certo? Ela tem esse detalhe aqui, não é plástico, mas é uma cartolina muito bem resistente. Aí você tem aqui o papel de foto, o papel couché, né? Na verdade, papel couché esse aqui, né? Um couchézinho que é dedicatória. Aí você tem um papel de Bíblia que é um pouco mais grosso, assim, um pouco mais resistente. Não é finozinho, não é feito de jornal, vamos dizer assim, né? Aí você tem tradução de Guimar Ribas Júnior, primeira edição, CPAD Rio de Janeiro 2015. Você tem toda a referência catalográfica dela aqui. E aqui você tem um índice que é diferente das outras, certo? Essa Bíblia começa por essa diferença, o sumário dela. Ela vai falar sobre tabelas, vou pegar a caneta,
tabelas de conteúdo canônico, introdução à Bíblia de estudo, cronologia e aplicação pessoal, visão da cronologia bíblica, linha do tempo bíblico completa, prefácio para a edição brasileira, prefácio à tradução de Almeida, revista corrigida, quarta edição, e os colaboradores, ó. Vai ter aqui o Antigo Testamento, você vai ter o começo, Gênesis, a família escolhida de Deus, ó, o nascimento de Isaac, certo? Então aqui, ó, tem toda a referência cronológica, né? Ó, monarquia unida, nação fragmentada, exílio, retorno, aí vai Novo Testamento, Jesus Cristo, a igreja. Aqui é a linha cronológica que você vai encontrar nas bordas dessa Bíblia aqui. Eu vou já mostrar para vocês, certo? Então ela vai falando sobre os quadros que vai mostrar. Por exemplo, o livro de Gênesis está no começo, Êxodo, né, o Pentateuco e tudo, mas aí você abre em Reis, aí você vai encontrar reis aonde? Os monarcas, tem os monarcas unidos, né, tem nação fragmentada, você vai encontrar aqui, ó, Reis, Crônicas, entendeu? Monarca unido, você tem Samuel, você tem aqui Primeira de Reis, né, Primeira de Crônicas, Salmos. Nascimento de Israel, você tem o Pentateuco, né, na verdade aqui Êxodo, Levítico, Número, Deuteronômio e Salmos. Entendeu? Então cada linha do tempo vai mostrar o local onde aquele livro está, isso dentro da história. Então é muito importante você entender isso. Aqui você tem um sumário ou tabela de conteúdo canônico, ou seja, você quer ler um texto, ela é cronológica, ela não é formada de acordo com aquilo que nós já estamos acostumados de conhecer, né? De Gênesis, Apocalipse, né? Terminando o Antigo Testamento em Malaquias, começando em Mateus, ela é totalmente diferente disso daí. Ela vai dentro da cronologia segundo a história dos relatos. Então, para você encontrar um texto, até você se acostumar com ela, você vem aqui na frente, por exemplo, Esté. Eu quero ler Esté capítulo 2. Está aqui Esté capítulo 2, na página 11. Na verdade, página 1186. Então, você tem lá Esté capítulo 2. Ah, eu quero ler aqui 2 de Reis, capítulo 5. Então, daqui, 2 de Reis, capítulo 5, do 1 ao 19, está na página 757. Então, aqui você vai encontrar todo o conteúdo de Reis, que vai mostrar aonde ele está, certo? Aí você entra mais um pouco a fundo nela, que é toda a introdução, não precisa a gente estar vendo agora. Essa daqui é a apresentação que eu vou fazer para vocês do conteúdo que está por dentro dela, que é a apresentação que você vai ter do conteúdo da Bíblia Sagrada. Essa Bíblia ela vai começar com um sistema cronológico, e esse sistema cronológico ele vai apresentar para nós uma forma bem interessante de entender as escrituras. Isso que eu quero mostrar para vocês. Por exemplo, eu tenho aqui em mãos aqui uma base da fragmentação da nação. Vamos supor aqui a fragmentação da nação. 930 a.C. a 586 a.C. Então você tem toda a história da fragmentação das nações até o exílio, que vai aqui Daniel, livro de Daniel, Ezequiel, Lamentações, Obadias. Aí dentro dessa linha sistemática que você vai encontrar aqui, você vai ter alguns conteúdos, como por exemplo, o primeiro jogo olímpico de que tem sido conhecido, 776 a.C. Aqui é um relato histórico dos primeiros Jogos Olímpicos, que tem tudo a ver com a história, a historicidade das escrituras, né? Por exemplo, primeiros Jogos Olímpicos você tem onde? 776. Aí você vê para dentro da história, esse período de 776 está no livro de Jonas. Então você encontra aqui, você sabe que quando houve os primeiros Jogos Olímpicos, foi quando também houve a história de Jonas, né? Então você tem esses relatos que dá a história social com a história bíblica, que é tudo dando confirmações. Por exemplo, Isaías inicia seu ministério aonde? 640. Aí vai mais na frente, o Japão é fundado como nação em 660. Aí você pega, onde é que está o período de 660? Você vai pegar aqui 2 de Reis. Né? 2 de Reis vai de 853 a 561. Então você tem aqui o 2 de Reis dentro desse período aqui, como também a de 2 Crônicas dentro desse período, quando nação foi dada como o Japão foi conhecido como nação, certo? Então você vai ter aqui no começo de cada livro da Bíblia Sagrada, vamos por exemplo aqui, você tem aqui, por exemplo, aqui um esboço. O esboço do livro aqui é um pouco diferente
de outros que você já conhece. Como, por exemplo, ó, o começo da criação. Aqui é um pequeno esboço que vai tratar sobre o assunto que o livro vai trazer aqui. Então, esse aqui é um esboço que é pequeno, mas é um esboço interessante. Como também você vai pegar aqui no começo, ó, você vai ter no começo aqui do Antigo Testamento um esboço sobre o Antigo Testamento, ó, o povo e cultura, a linha do tempo. Ó, por exemplo, cada começo de épocas, você vai encontrar essa linha do tempo aqui. Aqui é o primeiro começo, primeiro período da data indefinida. Né? Então não tem uma data correta de quando foi que começou. Então ele vai dar aqui todo o período do início de tudo. Então tem uma linha cronológica. Aí você tem o que aqui? O recurso de povos e culturas. Você vai falar aqui sobre Adão e Eva, Noé, idiomas e culturas dessa época aqui. Você tem uma ilustração. E tem uma Bíblia muito rica em detalhes. Você precisa conhecer esses detalhes para você ter um conhecimento a mais. Ó. Você tem também mapas, Jardim do Éden, Monte Ararat, Babel. Ó. Você tem aqui um mapa colorido onde tem o Éden, Arã, né? Então tem toda a região aqui, ó. Megatemas. Quais os megatemas que vai falar no livro de Gênesis? Por exemplo, começo. Aqui encontramos o começo da unidade da Terra. Então aqui é o megatema. Pecado, megatema. Promessas, um megatema. Então o livro de Gênesis, ó, tem a seção autor Moisés, público, povo de Israel, propósito, existe a criação do mundo por Deus e seu desejo de que o povo adore a ele, data da escrita, local de escrita. Aí você tem aqui um versículo com uma ilustração. Você sempre vai encontrar isso daqui, não dessa forma, direto, né? Mas você encontra às vezes a metade da folha, onde tem um versículo, por exemplo, que Gênesis capítulo 1, versículo 4, e viu Deus que era boa luz e fez Deus separação entre a luz e as trevas. Então aqui tem um exemplo sobre aquilo que aconteceu, né? Quando Deus vê que a luz é interessante, a criação de tudo. Aí você entra dentro do livro do Gênesis. Ó. A origem do universo é um artigo que vai falar sobre a origem do universo, que vai apoiar. Fora isso, você tem as notas explicativas, que é da Bíblia Aplicação Pessoal. Você tem um conteúdo bíblico, você tem as notas aplicativas, né? Se você tem a Bíblia de Estudo Pentecostal, a Bíblia de Estudo Aplicação Pessoal, é a mesma nota que tem aqui, não diferencia. O que vai diferenciar é que aqui é cronológica, certo? E essa daqui é colorida, a outra ela é preto e branco. Então você tem as notas normais aqui, ó, tudo separado, com um artigo, como eu já falei, e aqui tem um período, ó. Isso aqui é a linha do tempo, onde vai mostrar, dentro da página superior, aonde é que esse livro está encaixado. O Gênesis está encaixado aonde? No começo. Vou abrir aqui uma página que é aleatória, por exemplo, aleatória, pronto. Êxodo. Onde é que Êxodo está? Nascimento de Israel. Então o livro do Êxodo, que é a história que está sendo contada aqui, está entre essa data de 1600 a 1406 a.C. Então você vai mais a fundo, por exemplo, você pega mais um texto aqui, ó. 1 de Samuel, capítulo 6, onde é que ele está inserido? A posse da terra. Então tá aqui, ó, tá vendo? Ó? É como se você fosse abrir no computador e fosse passando um conteúdo no computador, né, ou então no seu celular mesmo, e automaticamente fosse aparecendo ali uma indicação, ó. Você tem aqui outra aqui, ó. Você pega, por exemplo, aqui o texto Milagres de Elias, Eliseu, né? Vai falar aqui sobre 2 Crônicas, 2 de Reis, tá onde? Tá no período de nação fragmentada, certo? Os evangelhos ficam onde? No período de Jesus e no período da igreja. Aqui é o Novo Testamento, Jesus, a igreja, o Novo Testamento. Aqui você vai pegar quando Israel sai, né, dos exílios, a diásporas e por aí vai. Então esse é um conteúdo bastante interessante que essa Bíblia ela vai trazer aqui, que é sobre as suas linhas de tempo. Né? Essa Bíblia aqui ela vai tratar com 3 tipos de linha de tempo. Tem a linha principal, tem a linha divisória, que é aquela que eu te mostrei, certo? Como se nós pegássemos aqui um Novo Testamento, uma páginazinha aqui aleatória, por exemplo, eu pego Marcos, então eu vou encontrar aqui todo o estudo do Evangelho de Marcos, Mateus, Lucas, então tenho aqui todo estudo, ó. Então ela vai dar toda a questão da linha principal do tempo. Fora isso também, você vai encontrar aqui umas notas dos personagens bíblicos,
Aqui é uma biografia dos personagens bíblicos. Você tem quem? Isabel. Então aqui tem uma biografia sobre Isabel. Aí tem as qualidades e relações dela. Ela era conhecida como uma mulher profundamente espiritual. Aí você tem lições em sua vida. Deus não se esquece dos que são fiéis a Ele. Você tem estatísticas vitais, ocupação da dona de casa. E versículo-chave, que é o versículo de Lucas, capítulo 1, versículo 43 a 44. Né? Sempre vai ter essas linhas do tempo aqui falando sobre alguns personagens. Sempre você vai encontrar isso daí dentro do conteúdo desta Bíblia. Outro versículo ilustrativo. Você tem aqui Lucas, capítulo 9, versículo 46. Versículo bíblico com a ilustração dentro desse versículo. As notas de rodapés, 3 colunas, certo? Outra coisa interessante aqui, eu vou mostrar agora para vocês, é quando você vai ler um texto bíblico e você vai encontrar aqui, dentro dele, uma indicação de passagens paralela. Certo? Aqui, paralela. Que é a passagem? Os discípulos discutem sobre quem será o maior. Mateus capítulo 18, versículo de 1 a 5. Veja que aqui em cima, passagens paralelas, veja que tem 3 pontinhos, tá vendo? Em preto, né? Aqui embaixo tem 3 pontinhos, mas só um está em preto, os outros 2 estão em branco, ou seja, vazio, não está pintado. Então aqui está indicando o quê? Que essa passagem de Mateus é a primeira passagem de 3. Certo? Marcos 9:33 é a segunda passagem dessa linha paralela aqui. Aí você pega Lucas capítulo 9, versículo 46, é a terceira e última passagem desta linha aqui. Então, isso aqui é muito interessante, porque quando você for estudar sobre esse tema de Mateus 18, sobre os discípulos discutirem, aí você já tem do lado o texto de Marcos. Aí você tem um pouquinho na frente o texto de Lucas, por exemplo. Naquela mesma hora chegaram os discípulos ao pé de Jesus, dizendo: quem é o maior do reino dos céus? Jesus, chamando uma criança, pôs no meio deles e disse: em verdade vos digo que, se não vos converterem e não vos fizerem como criança, de modo algum entrarás no reino dos céus. Aqui é Mateus. Pega no Marcos. E chegou a Cafarnaum, entrando em uma casa, perguntou-lhes: que estáis vós discutindo pelo caminho? Mas eles calaram-se, porque pelo caminho tinham disputado entre si qual será o maior. Veja aí, aqui está falando sobre a discussão do maior. Aqui já fala que eles perguntam a Jesus. Agora vamos para Lucas. E suscitou-se que entrando numa discussão sobre qual deles seria o maior, uma discussão. Então aqui você tem 3 linhas de pensamento de estudo. Isso daqui é muito fundamental. Se você conseguir usar isso daqui no seu sermão, no seu estudo bíblico, você vai ter uma riqueza de detalhe muito grande, uma riqueza de detalhe muito grande mesmo por conta disso daí. Então essa Bíblia ela vale muito a pena você adquirir, muito a pena. Artigos arqueológicos, o espelho antigo, um exemplo de um espelho antigo. Daqui todo o exemplo do espelho antigo, toda a anotação desse espelho antigo, certo? Então veja que é uma Bíblia muito interessante. Você vai ver aqui, aqui tem um estudo que é livro por livros. Você vai pegar o estudo, por exemplo, aqui livro por livro, Jeremias, todo estudo, esboço. Isso daqui você encontra geralmente nas Bíblias de estudo, mas é no começo do livro. No começo de Jeremias você encontra. Nela aqui não, nela você vai ter no finalzinho aqui, que é o tema, por exemplo, megatemas, Tá aqui o megatemas, que vai em cima do livro de Jeremias, Lamentações. Então você tem aqui um estudo de livro por livros, Uma ferramenta para o obreiro cristão, Um estudo para os obreiros. Isso aqui é no final dela, depois do Apocalipse você tem esses estudos que são bastante edificantes, Eu estou pegando aqui aleatoriamente, só para vocês entenderem como é que essa Bíblia ela é bastante importante você ter ela em suas mãos. Vale a pena você adquirir. É um preço um pouco salgado, mas o que você vai ter em mãos vai valer muito a pena porque é uma Bíblia de qualidade. Uma ferramenta para os obreiros. Você vai ter como se tornar um cristão, como acompanhar um novo crente. Então você tem aqui todo o exemplo, como a fosse a Bíblia do discípulo, né? Você tem todo o exemplo aqui de estudo, como tornar um cristão. Aí você vem, mais estuda ainda, Você tem aqui, uma concordância de temas que é importante você ter, divórcios, Toda concordância de temas você vai ter. Então, é uma Bíblia que vale a pena. É isso que eu quero mostrar para você. Vale a pena você adquirir essa Bíblia. Tem uma diagramação muito boa.
uma letra que não é pequena, né? E também não se torna muito grande, é uma letra média, certo? Aonde ela tem, como falei, são várias cores, ó. Tem o epígrafe com a corzinha verde, porque é com a cor da linha do tempo, certo? A cor da linha do tempo, a cor da epígrafe. Em negrito tem o livro e o capítulo, e tem os versículos em cima do lado aqui você encontra, que é outra biografia, Uzias, ó. Outra biografia, tá bom? Outra ilustração do versículo, ilustração. Então é uma Bíblia bastante interessante. Você precisa comprar essa Bíblia aqui que você tem em suas mãos. Bíblia de Estudo, aplicação pessoal cronológica, capa de couro, 2 fertilhozinhos, ó, vem 2 fertilhos para você poder marcar, certo? Toda costurada, ó, marcação de hot stamp aqui muito boa, ó, hot stamps aqui, ó, CPAD, ó, viu? Muito boa, costurada, viu? Ó, como é colorido aqui, ó. Aqui são os temas de cada livro, ó, viu? Então, esse foi o nosso review de hoje. Eu estou apresentando essa Bíblia aqui para você. Então, você ficou conosco até agora. Se inscreve no canal, ativa o sininho e até o próximo vídeo.